Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criando e Colecionando. E hoje nós vamos fazer ela, a nossa querida Princesa Amazona, também conhecida como Mulher Maravilha. A nossa Diana Maravilha eu fiz utilizando aquela mesma técnica que eu utilizei nos trabalhos anteriores, dos vídeos que já estão disponíveis aqui no canal, que saíram nas semanas anteriores, que é com os moldes de silicone, na verdade de resina, né? Eu tirei dos moldes de silicone essas peças aí, através da resina, né? E montei com base em algumas referências que eu peguei na internet. Eu tive que fazer algumas pequenas adaptações para deixá-la um pouco maior, né? Porque se eu fosse seguir a proporção certinha dessa peça aí, nos encaixes, ela ia ficar um pouco pequena e, por ser uma amazona, a Diana ela é um pouco mais alta do que uma mulher padrão e ela também é mais forte, né? Tem um pouco mais de musculatura ali, porque ela é uma amazona, né? Afinal de contas. E aí eu resolvi utilizar o biscuit para fazer toda esse enchimento aí nessas proporções de musculatura que não são nada grosseiras, né? Não é nenhuma mulher bombadona, mas a musculatura dela se destaca, né? Então eu tomei bastante cuidado para fazer isso com bastante delicadeza, vamos dizer assim, né? Para não ficar nada muito gritante, mas que também destacasse ali a força dela, né? E aí eu fiz ali alguns enchimentos nos braços, né, principalmente, aumentei um pouco os seios e fiz aí os gominhos aí do abdômen dela. A parte do bumbum eu também aumentei um pouquinho, né, porque eu achei que estava um pouco pequenininho ali, aquele bumbumzinho básico que vem na peça, mas obviamente não deixando nada muito exagerado, né. E depois foi só fazer aí a transição para as pernas, para ficar tudo na proporção. Eu tive que engrossar também um pouquinho essas pernas porque elas estavam bem fininhas e também utilizando aí o mesmo biscuit. Aliás, esse biscuit aí é o biscuit da Polycol, um biscuit que eu comprei recentemente e eu gostei bastante. Foi o biscuit que eu utilizei para fazer uma boa parte lá do Flash e confesso que o resultado foi bastante satisfatório. Ele diminui bem pouco, né? A retração dele é quase zero, mas retrai um pouquinho, obviamente, né? Mas dos que eu trabalhei até hoje foi o que eu mais gostei, tá? Então eu recomendo aí quem quiser usar, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas porque eu realmente gostei do produto, tá? Para fazer o uniforme dela, eu utilizei aí aquela técnica de tirar as texturas de superfícies que eu tenho aqui. Como vocês viram ali, eu utilizei um pano de limpeza que tinha uma textura bacana atrás, utilizei fundinho de prato de festa também que tinha umas texturas bacanas. Tudo isso aí eu vou observando com coisas que eu tenho ao meu redor aqui para ver o que fica legal, né? E que faz sentido, obviamente, né? Então prestem atenção nas coisas que vocês têm ao seu redor e guarda, né? Porque uma hora ou outra vocês vão precisar, tá? Para fazer esses detalhes aí do uniforme dela ali, da parte de cima, né, desse corpete que ela usa, eu utilizei umas tirinhas de couro, sei lá, enfim, não sei o que é isso aí, mas ela é um pouco mais fina do que aquela padrão que eu costumo utilizar e foi bem adequada, porque eu tentei fazer com o biscuit, mas não estava muito legal, né? E esse aí ele tem uma firmeza um pouco melhor, aí eu achei melhor utilizar essa peça mesmo, tá? Para fazer o escudo dela, eu peguei algumas peças de bijuteria. Aquilo ali é um ralinho de pia, tá, gente? É exatamente isso que vocês estão vendo. Mas eu achei que ia funcionar muito bem, tá? Peguei um fundo ali de um pote que eu tinha aqui, cortei exatamente no tamanho que eu precisava. Ele encaixou certinho, deu tudo muito certo ali para fazer esse escudo, tá? Vocês vão notar uma pequena diferença depois quando eu começar a pintar, porque quando eu apliquei o primer, e aí fica uma dica, esse plástico ele entrou em reação com a química do primer e ele acabou amolecendo, e eu tive que fazer aquela cobertura novamente ali, mas utilizei a mesma técnica, tá? Aí aproveitei e já fiz algumas pequenas mudanças. Para fazer a espada dela eu fiz através de um palito de picolé, como vocês viram ali, eu fiz a marcação dos cortes ali, depois utilizei a micro retífica porque é madeira, então era mais fácil para cortar. Lixei até afinar ali para ficar exatamente no formato de uma lâmina de espada e depois fiz o acabamento com algumas pecinhas de bijuteria e outras peças que eu achei aqui na minha gavetinha mágica. Depois de feita toda a modelagem, aí foi a aplicação do primer, que é uma dica que eu sempre deixo aqui para vocês, porque o primer ele ajuda a fixar bem a tinta e ele adere praticamente em qualquer superfície, tá?
A pintura eu fiz utilizando o aerógrafo, né? A pele geralmente é onde eu começo a pintura, porque eu gosto de fazer esse acabamento primeiro. E aí são aquelas técnicas que eu utilizo para fazer o acabamento da pintura de pele, né? Então eu utilizo aí lápis de cor, aquarelável, aquelas sombras que as mulheres utilizam para fazer as suas maquiagens, né? Então isso aí vai muito bem para fazer esse acabamento aí, dá uns efeitos bem bacanas, tá? Depois foi partir para a pintura aí do uniforme dela. Eu fiz essas máscaras aí utilizando fita crepe, né? Para não ter nenhum problema aí de ter que repintar outras partes, então fica tudo muito bem protegido. Utilize uma fita crepe meio vagabunda que não grude muito, porque senão vocês vão acabar arrancando a tinta de baixo quando for tirar, tá? Essa fita crepe ela é mais apropriada porque ela é aquela própria para pintura, tá? Aí como vocês podem ver aí, o escudo ele tá um pouquinho diferente, né? Mas a técnica foi exatamente a mesma, né? Eu utilizei um fundinho de prata ali para fazer aqueles detalhes ali no meio. Achei que ficou bem bacana. E aí fiz aquela técnica de dry brush ali para poder fazer os detalhes dourados, tá? A espada eu apliquei ali um spray cromado para fazer a lâmina, depois fiz o acabamento na pintura mesmo do restante. E essas estrelinhas aí eu fiz utilizando o biscuit, tá? Utilizei um molde por baixo, cortei porque ele era transparente, então deu para tirar certinho, tá? E aí para fazer o cabelo dela aí deu um pouquinho de trabalho até eu achar uma técnica mais adequada, mas eu consegui através dessa técnica aí, eu não sei se fui eu que desenvolvi, mas não vi ninguém fazendo desse jeito, mas basicamente fazer as ranhuras ali do cabelo, enrolar e depois ir fazendo a aplicação, tá? Deixando ele meio ondulado. Para fazer a base eu utilizei uma base de madeira, uma base Pinus que é um pouco mais resistente, e colei ali uma camada de biscuit para poder fazer o solo, né? Depois foi trabalho de pintura ali, aquela técnica de dry brush. Utilizei ali um molde que eu tirei de um potinho de comida que, sei lá, que eu tinha, que imitava um pouco ali como é que chama aquele troço ali? Coluna grega, né? Enfim. E aí depois fazendo um acabamento aí, que era a peça final, colocando o laço dela, né? E aí eu espero que vocês gostem do resultado final.